E aí, queridos, como vão? Tudo bem? Que bom, que bom. Mais um encontro nosso. Olha, você sabia que às vezes as pessoas gostam de comentar algumas coisas e dizer assim, olha, você tem uma cabeça medieval. Você tem a cabeça muito atrasada. Pensamentos medievalescos. Idade das Trevas. Noite dos Mil Anos. Já deu para perceber qual é o tema do nosso encontro hoje, né? É Idade Média. Logo após a queda do Império Romano. 476 é colocado como um marco histórico. Cai o Império Romano, começa uma fase que vamos chamar de Idade Média. E é uma fase longa, viu? 1000 anos. 1000 anos de história na Idade Média. Você pode estar pensando assim, mas Gustavo vai trabalhar, conversar agora 1000 anos nesse tempo aqui? Não. Nós vamos precisar de mais de um encontro. Por isso que eu preciso de você sempre nos nossos encontros. Tá? Não dá para ser ali só um não. Vamos estar sempre juntos, sempre perto. Estudar história é muito legal, muito divertido. Sem contar que a gente não fica com a mente medieval. Queridos, nós temos um período ali do fim do Império Romano, do Ocidente, até o fim do Império Romano do Oriente. Você lembra que o Império Romano foi dividido ali em duas partes no período que estava em crise, né? Então, a divisão foi para tentar administrar melhor, evitar a queda do Império que já tinha caído. A parte do Ocidente é essa parte que nós geralmente damos uma olhada ali e observamos essa questão da Idade Média. E é onde se tem boa parte dos reflexos históricos que chegará até a América, até o Brasil. Olha, essa Idade Média ela geralmente vai ser dividida ali em duas partes, duas fases. Uma parte delas é o nosso alvo do estudo de hoje. Vamos ver aqui? Sempre trazendo aqui informação e leitura para ti. Olha o que nós temos aqui. Alta Idade Média. Entende aí, por favor. A Idade Média se refere não apenas a um período, mas a um lugar. A Europa Ocidental. Por uma questão didática, costuma-se dividir esse período compreendido entre os séculos V e o século XV em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média se estende do 5 ao 10. Tá? Na Europa Ocidental é marcado pela invasão dos bárbaros nas áreas do antigo Império Romano. Enquanto o declínio do Império Romano se acentuava, uma nova instituição também vai ficando de pé, que é a Igreja Cristã. Volta aqui para mim, por favor. Idade Média. Da queda do Império Romano do Ocidente até a queda de Constantinopla, do Império Bizantino, do Oriente. Cerca de 1000 anos de história. Ali, 476 até 1453. Cerca de 1000 anos. Pega esses 1000 anos agora, vamos dividir agora em dois. Século V ao século X, Alta Idade Média. A partir do século X, século XI, começa a Idade Média a ruir, a cair, a se desfazer. É a Baixa Idade Média. Você viu falando aqui, né? 10, 11. Porque não vamos colocar ali uma data fechada. Você vê autores que vai dizer assim, olha, gente, a partir do século X eu dou sinais aqui que a Idade Média está ruindo. Outros autores vão dizer, não, é 11. Não deixa ali tão fechada essa questão da data, não. Certo? Para não confundir teus estudos. A partir do século X, XI, o Império começa a ruir. O século ali começa a ruir. A partir do século XI, o feudalismo,
Ou o feudalismo, lógico, vamos citar sobre isso aqui. A Idade Média ela começa a ruir, começa a cair. Quando nós tínhamos Roma com a sua religião ali politeísta. Mas, no entanto, começa a aparecer o cristianismo. Aparece o cristianismo, começa ali a se expandir o cristianismo. Que no início em Roma, o cristianismo era uma religião perseguida. Não aceitava a divindade do imperador, era contra a escravidão. Contraditório isso, né? Mas, no entanto, de religião perseguida, tornou-se religião oficial. Deixou de ser perseguida, depois passou a ser uma religião oficial. Aí o Império Romano cai. Quem continua de pé? O cristianismo. Porque no meio dessa Europa, de invasões de reinos germânicos para todo lado, o que nós vamos ter é que um ponto central de organização que ainda se via no meio dessa balbúrdia toda que foi a queda do Império Romano é a instituição, a Igreja. A Igreja Católica Romana. Então, durante a Idade Média, a Igreja vai tornar-se cada vez mais forte, de fato. Numa época de decadência da vida urbana, quase toda a atividade intelectual estava na Igreja. Estava no clero. Seja o clero secular, padres, bispos, o Papa, arcebispos, ou o clero regular, que seria ali as ordens religiosas, principalmente ali nos mosteiros. Beneditinos, franciscanos, carmelitas, que vão surgindo ao longo do tempo. Dominicanos. Tá? Então, ao analisar a Idade Média, você pensa assim da seguinte forma: Idade Média, Alta Idade Média, né? O nosso foco agora está sendo Alta Idade Média, tá? Nós estamos passeando aqui do século V ao século X, Alta Idade Média. Então, pensou nesse período? Você pensa em uma Europa como uma coxa de retalhos. Partir dali em diversos reinos germânicos, ducados, principados. Desses reinos germânicos todos, você vai perceber nas tuas leituras, o sempre que ganha o maior destaque é o dos francos. Foi o mais duradouro, de maior território. Deixou um legado muito grande, por exemplo, até porque os reis francos se converteram ao cristianismo. Tá? Mas você imagina aí também que depois que o reino dos francos aí também caiu, a Europa volta a ser essa coxa de retalhos partida ali em diversos reinos. E no meio dessa coxa de retalhos, qual era a instituição que era comum a todos? A Igreja. Exatamente. Isso que você pensou, a Igreja. Olha esse mapa aqui, deixa eu te mostrar esse mapa. Europa. Olha aí, olha. Vários reinos, né, que você tem aí. E olha que aqui nesse mapa, eu estou colocando assim algo, não no início de fato da Alta Idade Média, porque aí a gente teria um número maior ainda de reinos. Ficaria ainda mais confusa a nossa interpretação. Mas, ou seja, você não tem os estados unificados, os países como nós pensamos hoje. Porque talvez eu falando aqui da Europa, você fica pensando aí, né? Europa, que sempre eu passo as férias, que sempre vou esquiar nos Alpes suíços, nos Alpes austríacos, que vou passear em Londres, Paris. Não, pense assim não. É uma coxa de retalho. Nós temos ali as cidades de pé, tá? Muitas cidades que você deve ter conhecido nas suas viagens, mas, no entanto, não temos esse estado unificado, esses reinos. Durante esse período, o que nós vamos ter, gente, é uma fase muito importante também, que é o que nós chamamos de feudalismo. Deixa eu te mostrar primeiro aqui as informações para depois ir para a explicação. Observa só aí. Feudalismo. A nova onda de migração intensificou a insegurança política e acelerou o processo de descentralização. Descentralização. Não esquece dessa palavra. Descentralização. Nós não temos o poder centralizado durante essa Europa medieval.
certo? Centralizado na figura do monarca, de um rei, como tinha lá na Roma Antiga. Não, o poder da descentralizado. O trabalho como, olá, a expansão do trabalho servil, o fortalecimento dos nobres, a consagração das relações de dependência e fidelidade no meio aristocrático são algumas das características do sistema que, estruturado na Europa a partir do século IX, conhecido como feudalismo. A economia, baseada na produção agrícola. Cada unidade produtiva era chamada de senhorio, com características próprias da autossuficiência. A mão de obra mais usada era o servo, que estava vinculado à terra. Os senhores eram divididos em três partes. Os senhorinhos eram divididos aí em três partes. As reservas senhoriais, o manso servil e também as terras comunais. Queridos, poder descentralizado. O período medieval, ele também é marcado pela influência de Roma e pela influência de reinos germânicos. Herdamos de Roma, por exemplo, um fator muito forte, que é o cristianismo, né, que vem ali com força do Império Romano. Nós temos questão muito da língua também, o latim e as línguas neolatinas, como o nosso português. Mas também tínhamos relações ali, veio muita coisa dos reinos germânicos. Essa relação, por exemplo, de dependência, de fidelidade. E também a questão da terra. Então, se você era um nobre na época, você tinha uma grande propriedade, que era o senhorio. Que também, gente, muito chamado de feudo. Apesar que feudo era qualquer coisa que era doado a outra pessoa para garantir a sua fidelidade. Então podia ser qualquer coisa. Mas nesse caso aqui, terras era muito comum. Então o feudo, tá? O senhorio. Quem é que vai trabalhar nesse senhorio? Primeiro que se eu tenho um senhorio, eu sou um senhor feudal. E quem vai trabalhar? Os servos. Você lembra toda a fase ali de Roma, o trabalho escravo foi muito importante. Você estudou Roma, né? Você viu isso. Idade Média, o trabalho é servil. São os servos. São as pessoas que não têm terra e têm que vender sua força de trabalho e torna-se servo. Ligado à terra. Não é escravo. Escravo você compra, vende. Servo não, ele está ligado à terra. Se eu tenho essa terra, gente, então significa que essa terra geralmente estava dividida em três partes. Tem a parte que eu moro, é o manso senhorial, as reservas ali do senhor, é o domínio, os castelos, né? Você já assistiu um monte de filmes, cara, dessa época, lá com os castelos medievais, os cavaleiros. Você tem ali o manso servil, é aquela parte da terra que foi deixada para os servos trabalharem, para ter o seu ganho de vida. E você tem as terras comuns. As terras comuns era aquela tanto utilizada pelo servo quanto pelo senhor feudal. Essa seria de fato ali a terra. Vamos ver o que seria tudo isso? Como é que seria ali um feudo? Como é que seria um senhorinho? Olha, mais ou menos dessa forma aí. Mais ou menos dessa forma ali seria um senhorio. Você está vendo lá ao fundo o castelo. Você está vendo aqui na parte mais embaixo, você está vendo uma vilazinha que seria ali 2 servos. Trabalham lá para esse senhor. Essas partes aqui de floresta seriam as terras comuns. Você está vendo as partes ali cultiváveis, né? Por esses servos. Cultivam toda essa parte ali para o senhor. Porque também assim, gente, não era nada de graça. Não vamos lembrar assim. Então quer dizer que o senhor feudal ia lá. Perdão, gente, aqui, voltando aqui. O senhor feudal ia lá e dava a terra e os servos lá para viver, para que eles não ficassem passando fome. Não, de jeito maneira. Eu tenho lá a terra, eu sou um senhor feudal e vou arrumando os servos para mim. Quanto mais servos eu tiver, melhor. Mostra que eu sou mais rico, que eu sou mais poderoso e que eu tenho gente ali para lutar do meu lado. Para esse servo também é interessante, se ele não ficar vivendo dessa forma, ele vai viver aonde? Às vezes era a forma de sobrevivência.
O servo está lá, vai ficar com esse pedacinho que eu estou cedendo a você. Tá, mas você vai ter ali um monte de impostos a pagar. Nós sabemos o que é isso aqui no Brasil, né? Impostos, olha. Você vai pagar um monte de imposto aqui. Deixa eu citar alguns aqui para você. Olha, você, por exemplo, o servo está lá produzindo nesse pedacinho de terra que foi cedido a ele, uma parte do que ele produzir já é do senhor feudal, a chamada talha. Cerca de 3 dias por semana ele tinha que trabalhar lá nas terras do senhor, a chamada corvéia. Ah, ele tem que pagar ainda o dízimo à igreja. Porque lembre-se que é a igreja ali, que a igreja cristã, né, que conduz ele para o céu ou para o inferno. Lembre-se que a igreja ela vai estar presente em todos os aspectos da sociedade medieval. Então, impostos ali é o que não faltava, meu amigo, para esse servo pagar. A sobrevivência dele era muito, mas muito precária. Não era fácil a sobrevivência para esse servo. Porque você tem um período da Alta Idade Média que é uma Europa muito insegura. Lembra que o poder era descentralizado? Então significa que cada senhor feudal manda no seu espaço. Cada feudo ele vai se tornando autossuficiente. Ele vai cada vez mais, ele vai menos depender dessa questão do comércio pela insegurança que se dá dentro da Europa. Então esse feudo ele vai tentando produzir tudo que ele vem para o consumo. Percebe a importância do servo? Não adianta ali um senhor feudal ter muitas terras se ele não tiver servos para fazer essa terra produzir. Para que ele possa ter animais, para que ele possa ter uma produção agrícola que leve ao sustento, à autossuficiência desse feudo. Então, para o senhor feudal tem, de fato, essa importância dos servos. Para o servo é interessante eu estar dentro de um feudo desse. Eu tenho um espaço para viver, por mais precário que seja. No meio de tantas guerras eu tenho uma certa proteção. Então é uma relação de dependência muito grande, tanto de um lado como do outro. E quem é que está ali no meio de ambos? A igreja. Que está ali de fato colocando, gente, o quanto seria importante, o quanto é importante manter dessa forma. Tem um texto que trata desse período, e uma frasezinha que é bem interessante, gente, que diz assim, olha, na Idade Média, nesse sistema feudal, né, da forma que está montada, uns trabalham, uns rezam e uns guerreiam. Uns trabalham, os servos. Uns rezam, a igreja. Uns guerreiam, os cavaleiros, saídos principalmente desse círculo dos senhores feudais. Então, é um período, gente, de fato, onde você não tem um grande desenvolvimento intelectual, artístico, cultural. Não tem um grande desenvolvimento, não quer dizer que foi nulo, que foi zero. Para que séculos na frente fosse denominado de fato de Idade das Trevas. Não é bem assim Idade das Trevas, escuridão total. Não é bem por esse caminho. Agora, de fato, quando eu observo um pouco mais no passado o desenvolvimento da Grécia, de Roma, olho para a Europa hoje e parece que tudo ficou meio que estagnado, tudo fechado. Essa é a marca da Idade Média, da Alta Idade Média, é esse sistema feudal. Com pouca ou raríssima mobilidade social. A partir do século X, XI, nós vamos ter fatores que levam à queda desse sistema. Agora, lógico, também não penso uma queda aí abrupta. Nós vamos lá para mais 5 séculos para a queda desse regime. Vamos dar mais informações aqui para fechar o pensamento sobre esse período da Alta Idade Média, tá? Olha lá. No período da Baixa Idade Média surgiram avanços tecnológicos como a charrua, uma espécie de arado, o moinho hidráulico,
o desenvolvimento de novas formas de atrelar os animais, o uso de ferraduras. Também foi difundido a prática de rotação de culturas. Gente, o problema de alimentação era muito grave. Até porque era tudo rudimentar. Simplesmente era escavar a terra e plantar. Já imaginou quando é descoberto ali a chávoa? O arado, arar a terra. Revirar a terra para buscar os seus nutrientes. Importante demais, né? Moinho hidráulico. Qual a importância ali de fato do moinho? Fabricação de farinhas. Olha, a importância do pão na alimentação medieval é enorme. O pão faz parte da nossa história enquanto ser humano. Né? Todas as civilizações que a gente sai observando, a presença do pão ali. Mas para ter o pão eu tenho que ter a matéria-prima. E agora ficou mais fácil com os moinhos hidráulicos. O desenvolvimento de novas formas de atrelar os animais. Uma coisa simples. Atrelar o animal pelo dorso e não pelo pescoço. Dá mais força a ele. Inclusive para arar a terra. Usar ferraduras. E a rotação de cultura. A partir do momento que percebes que eu vou pegar uma determinada terra e eu vou dividi-la, digamos, em 3 partes. Nessa eu vou plantar trigo, na outra milho e a terceira parte eu deixo descansando. E aí eu vou fazendo essa rotação. E sempre vai ficando uma parte da terra em descanso. Resultado, mais nutrientes. Vou arar a terra, vou ter uma colheita melhor. Vou usar o moinho hidráulico agora. Vou fazer mais farinha. O resultado disso? Vamos para cá? Aumento da produtividade agrícola. O crescimento populacional, a geração de excedentes ali para o comércio. O fortalecimento das cidades, chamadas de burgos, era crescente e derivado de uma dinâmica interna de deslocamento de servos para elas. Comerciantes e artesãos começam a se organizar ali para sua autoproteção, que vai levando a um renascimento urbano e, consequentemente, um renascimento comercial. Ou seja, nós chegamos num determinado período da Idade Média, dessa alta Idade Média para a baixa Idade Média, que é um momento de transição. E o momento de transição é aquele momento ainda que vai ficando meio obscuro, a gente não sabe o que é que de fato vai sair ali desse momento. E o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui é um momento de grande desenvolvimento para a época. Então eu tenho um aumento de alimentos, que por outro lado agora faz com que gere um excedente. Então eu já tenho agora o feudo, que até então era autossuficiente, mas se ele produz mais, vai ter uma sobra, vai ter um excedente, e eu preciso comercializar isso. No primeiro momento simplesmente trocas comerciais, mas depois vão surgindo aí importantes feiras, e eu vou ter um renascimento também da cidade. Eu vou tendo uma dinâmica maior de pessoas que abandonam o campo e vão para essas cidades, chamadas de burgos, para que automaticamente eu comece a falar na Baixa Idade Média. É o chamado renascimento comercial e urbano, durante todo esse processo. E o olhar que nós temos que ter mais atento é em relação a esse próprio servo. Porque se antes ele estava só ligado à terra, dá um determinado momento que ele pode ter um olhar voltado agora também para a cidade. Porque elas não desapareceram. Elas deixaram de ser atrativas. Elas passaram a ser muito inseguras, já que o poder é descentralizado. Não é à toa que essa elite aristocrática ela vai viver dentro dos castelos. São fortalezas. Paredes grossas, muros altos. As lutas, as guerras eram intensas durante esse período. A lei, literalmente, era para o mais forte. Então, consequentemente, viver nos castelos, para a elite naquele momento, era o melhor. Para os servos, brindavam uma certa proteção. Agora, quando eu passo a ter um excedente, quando eu passo a ter perspectiva de vida
em uma cidade, eu vou de fato deixando o campo. E tudo isso vai colaborando para a baixa Idade Média. Então, durante essa fase da Alta Idade Média, atenção à questão do feudalismo. É sempre o que vai chamar mais atenção. O feudalismo e sua dinâmica econômica, a autossuficiência, a troca de produtos. Social, nessa relação de senhores feudais e servos. E religiosa, com a presença da igreja em todos os aspectos, seja para o senhor feudal, seja para o servo. Porque é uma igreja marcada por um forte sentimento do clero, da igreja, desta questão da salvação. Há um embate, de fato, muito forte. Agora, a partir das dinâmicas que vão acontecendo, elas vão acelerando o processo de decadência desse feudalismo. É essa fase do século X ao XV que nós vamos citar de Baixa Idade Média. Mas isso é outro encontro nosso. Um abraço, queridos. Espero você na Baixa Idade Média. Tá? Até!